Organização de Mulheres Angolanas, a doutora Ingá, a doutora Vitória, me convidou juntamente com a amiga Heloísa Marinho. E quero agradecer principalmente nesse momento a nossa amiga Maria Helena Petroni, que está filmando, e dizer um pouquinho, antes da gente começar a palestra, de quem eu sou Maria Montenegro, sou psicóloga clínica, trabalhei muito tempo com as mulheres aqui, não só no Conselho Estadual do Direito da Mulher, como principalmente com os direitos da mulher. E nós trabalhamos desde 83 até 88, quando os direitos civis da mulher passaram aqui no Brasil. Além disso, de ser conselheira do Estado, eu também trabalhei no grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica, em trabalhos de favela. Nós implantamos um centro profissionalizante da mulher na favela do Vidigal. Fizemos outros trabalhos também com crianças, além de tudo, eu fui psicopedagoga há muito tempo. Hoje tenho um espaço já, está completando quase 20 anos, e o nosso trabalho é um trabalho de psicologia e cura, né? E conhecendo a Heloísa Marinho, que foi também quem me convidou para esse trabalho, eu quero agradecer a todas vocês, principalmente vocês que estão lutando em Angola, que a bandeira está representada aqui, e aqui no Brasil também. Uma curiosidade que ao longo desse trabalho eu percebi, que em 1975, para vocês, que foi a grande independência do país, para nós foi a fundação do Centro da Mulher Brasileira. Então não é por acaso que a gente tem uma comunhão, não só de energia, mas também uma comunhão de luta. Esse tema é o tema A Mulher Ontem e Hoje, é exatamente o transcurso histórico que acontece e que aconteceu conosco, não só nos aspectos psicológicos, educacionais, políticos, econômicos, e a gente vai vendo que ao longo da história essa mulher e ainda sofre muitas discriminações. Então, por isso que o tema eu coloquei A Mulher Ontem e Hoje. Então, a história da mulher, por isso que eu chamei de Ontem e Hoje, ela tem ângulos diversos durante todo o processo, não só do matriarcado ao patriarcado e até o pós-patriarcado. O que a gente vê são raízes históricas, raízes filosóficas, educacionais, psicológicas e, naturalmente, políticas. E aí a gente começa a perceber a semelhança que já ocorre entre os nossos dois países, que são o Brasil e Angola. No Brasil, o Centro da Mulher Brasileira começou em 1975 e Angola foi liberta, né, teve a sua independência no mesmo ano. Além disso, o que ocorreu aqui no Brasil é que durante muitos e muitos anos nós tivemos os direitos civis praticamente que cerceados, né? Esse foi um dos trabalhos feitos na PUC do Rio de Janeiro e em outros locais também do Brasil. E essa conquista aconteceu só em 1988. Vocês então podem imaginar essa trajetória. Durante todo o tempo que nós tivemos uma ditadura militar, não foi possível a mulher conquistar direitos civis maiores. A partir de 88 para cá é que essas raízes vão começar a se transformar. Então, colocando os dois países, e aí honrando Angola, agradecendo mais uma vez a oportunidade, honrando o Brasil, a gente pode começar a perceber que a busca do feminino, ela vem de um confronto da humanidade desde os seus primórdios. E é como se fosse luz e sombra. Como o grande psicólogo Jung falou, ela tem essa trajetória porque ela encontra respostas nas relações humanas. A mulher sempre foi muito introspectiva e ela viveu e ainda vive, face a tantas opressões, a encontrar essa inferioridade e superioridade tão difíceis à mulher.
porque é quase como se ela estivesse sempre numa profundidade desconhecida. E durante muitos séculos ela foi restrita somente ao mito da maternidade. E a voz interna, feminina, ficou presa na psique. O que vai acontecer na Grécia Antiga? Platão, entrou nessa época já na discussão da unidade do ser, e ele dizia que a única diferença que havia entre o homem e a mulher era a perda da alma, o que praticamente é um grande equívoco. E ele foi um grande filósofo, né? Então, masculino e feminino são iguais, até certo ponto ele aceita isso, mas ele achou que a mulher era ainda um ser inferior. E a gente vai vendo isso desde a Idade Antiga, que a mulher tem sido sempre considerada esse ser inferior. Pitágoras, outro grande, né, filósofo da Antiguidade, dizia que é um princípio bom que criou a ordem, a luz, que é o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Eurípides também dizia que a mulher é o mais terrível dos males. Então a imagem aí é bem forte para a gente começar a ver esses aspectos históricos. Daí a gente continua, né, na filosofia grega, trabalhando todo o processo de reprodução. E aí, novamente, recai uma culpa para a mulher, que a mulher era somente matéria, e o homem era o mais divino elemento que existia naquela época. Os gregos acreditavam que os deuses haviam criado as mulheres e os escravos para as duras tarefas, como está aí dito, né? E que o homem é que agregava o espírito. Vocês imaginam que discriminação. Com isso, o que aconteceu com a matéria? A mulher corrompia essa matéria e o homem enaltecia. Então daí já vem as funções desvalorizadas e a mulher se restringia ao lar, à maternidade, trabalhando muito pouco a sua intelectualidade. Uma outra coisa muito complicada eram os filhos. Que os filhos da mulher provinham de uma herança orgânica. E o espírito desses filhos vinha de uma herança do homem. Os egípcios acreditavam que as sacerdotisas eram seres excepcionais e desprezavam as outras mulheres. E a própria Igreja Católica, com toda a filosofia aristotélica tomista de São Tomás de Aquino, também achava que a mulher era uma besta insegura e instável. Isso, minha gente, está escrito nos livros, né? Toda a história da minha tese de mestrado, eu parti daí para mostrar essas diferenças. São Cristóvão também entrou nessa mesma fala, dizendo que entre todos os animais não havia nenhum mais daninho que a mulher. E Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, que depois foi São Paulo, também não conseguiu sair dos preconceitos. Que as mulheres deviam se calar na igreja, porque a coisa mais indecente para a mulher era falar em público. E até hoje muitas de nós está calada. Essa que é a verdade. A própria Bíblia, coberta de símbolos passivos, falava muito de Maria, de Marta, de Madalena, mas sempre como símbolos permissivos. E induzia, novamente, a mulher, aquela que criou o pecado. E Adão, aquele que foi, vamos dizer, que entrou na conversa da mulher. Então, mais uma vez, a própria filosofia, a própria história coloca a mulher em segundo plano. Na Roma Antiga, o que aconteceu é que as condições econômicas atingiam a todos os seres superiores, exceto as mulheres. E vai continuando assim na história com as etruscas, que eram as únicas que na época acreditavam um pouco na mulher, porque elas tinham um sistema do matriarcado, que elas saíam e participavam de tudo ao lado dos homens, o que era quase impossível na época. No caso das espartanas, era concebido esse direito esportivo de praticar esporte junto aos homens. E a gente já vai vendo
No outro lado do hemisfério, a China dos mandarins, que até hoje a mulher só pode procriar, infelizmente, para ter filhos homens. Se for filho mulher, ainda há uma tentativa de um segundo filho, mas eles dão preferência a ter um filho só e a ser homem. E já nessa época, eles diziam que a mulher era, na realidade, um tijolo e o homem um jade, ou seja, uma pedra preciosa. Com o advento da propriedade privada, e a gente sabe muito bem que começaram-se a construir novas relações econômicas, gerou um modo de produção que fez com que o homem tivesse o poder do dinheiro e a mulher restringisse a casa e aos filhos. Então, esse modelo econômico ocorre até hoje. A gente está vendo que ainda o mercado de trabalho é difícil para nós, né? E com esse advento da propriedade privada, o camponês preso à terra, ele precisava da mulher para dar o suporte, não só à família, como aos filhos, e essa estrutura familiar cresceu cada vez mais e criou o que nós chamamos de patriarcado. Então, o poder se manteve na mão dos homens, o poder econômico, né? E também o poder social. E a mulher se confinou ao domínio privado. No fim do século XIX, que começaram os grandes movimentos sufragistas, esse vulto de movimento na Europa começou também a atingir os Estados Unidos e o Brasil também. Só que no Brasil, ele só começa a ocorrer com movimentos da Berta Lutz, que foi uma grande sufragista, grande figura aqui no Brasil, e que começou a trabalhar na década de 30 para que as mulheres pudessem votar, né? Isso acabou acontecendo, ainda que numa pequena minoria de mulheres votantes, em 1934 na Constituição. Então vocês imaginam, durante todo esse tempo, o que a mulher teve que passar para conquistar um lugar social. Algumas candidaturas femininas começaram nessa época, mas a maioria delas estava ligada a ligações familiares. Ou seja, nós tivemos aqui a filha do Getúlio Vargas, que foi um grande estadista, outras candidaturas femininas ligadas também aos maridos, que eram deputados casados, e isso foi fazendo com que a mulher chegasse ao parlamento. Hoje ainda, infelizmente, nós estamos com uma pequena maioria, mas já foi uma conquista, né? O que aconteceu de grande marco na história da mulher que a gente não pode esquecer? Foi o dia 8 de março, que foi considerado o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Essa data começou a ser comemorada em 1910, em homenagem às mulheres que morreram numa fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York. Elas reivindicavam uma melhoria de tempo de serviço. A história, na realidade, começou a remontar desde 1857, quando essas operárias da fábrica de tecido fizeram uma greve e ocuparam esse recinto, reivindicando melhores condições de trabalho e uma minoria, uma redução, na realidade, nas suas horas de trabalho. Infelizmente, na época, eles exigiam que as mulheres trabalhassem 16 horas, nós estamos falando dos Estados Unidos, né, gente? 16 horas de trabalho diário e que elas poderiam só receber 1/3 do salário dos homens. Já começa aí a maior discriminação, na entrada no mercado de trabalho. A manifestação foi reprimida nesse momento, violentamente. E o que aconteceu? Elas foram trancadas na fábrica e morreram. Eles tocaram fogo na fábrica e morreram asfixiadas, carbonizadas. Então esse marco a gente não pode esquecer nunca mais. O dia 8 de março é realmente não só uma luz na situação feminina, como também uma bandeira para a gente entender tudo que aconteceu com o movimento de mulheres.
E aí eu peguei uma imagem, gente, que é de vocês, da internet, de Angola, que foi tirada, parece que em 2006, que é quando vocês comemoram em Luanda o 8 de março. Está aí uma foto de vocês, eu tive o prazer de trazer para aqui para vocês. E o 8 de março começou a ser comemorado, então, a partir de 1975, principalmente, foi oficializado pela ONU a data do Dia Internacional da Mulher. E Luanda está aí, celebrando também esse 8 de março em todo o mundo, e o Dia Internacional da Mulher foi reconhecido como papel de grande desenvolvimento, de uma grande reivindicação, de uma participação plena e igualitária de sociedade e na luta contra a discriminação. O que aconteceu também durante esse período todo, após a descoberta da pílula? Uma grande transformação ocorre depois da década de 60, 70, que fez com que a mulher pudesse começar a separar a família e a possibilidade de ter um trabalho, né? E quando ela começa a restringir pelo seu próprio corpo esse aumento, né, na estrutura familiar, ela também consegue já participar do mercado de trabalho. Então, a pílula, esse acesso à educação, esse acesso ao mercado profissional, são fatores preponderantes para mudar esse cenário, que vai praticamente se transformando a partir da década de 60 e 70 também, onde se configura uma grande transformação mundial. A gente não pode esquecer essa trajetória histórica aí, da grande figura de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, essa grande filósofa francesa, escreveu O Segundo Sexo. E a primeira frase dela é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, é por conta de todos os condicionamentos sociais, políticos, educacionais, psicológicos, que a gente vai se tornando esse ser que, no dizer dela, a mulher continua a ser um ser não para si mesma, mas um ser para o outro. É uma frase bastante triste para a gente pensar nisso, mas eu diria que até hoje, sendo psicóloga, a gente percebe isso nitidamente no consultório, quando a gente vê o não merecimento de muitas mulheres para se tornarem figuras públicas, o não merecimento para serem profissional, o não merecimento para terem realmente uma posição melhor dentro da família e algumas até na subjugação da violência contra os seus maridos. Então, essa frase é um marco para nós pensarmos sempre: eu quero ser um ser para mim mesmo e não para o outro. Então, por volta de 1975, como a gente já falou antes, que é um marco internacional dos direitos da mulher a nível mundial, começam também a aparecer nas universidades as grandes teses, né? Muitas mulheres se preocupando com essa situação, o marco do segundo sexo, que foi a publicação da Simone de Beauvoir, a leitura de vários livros nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Grandes intelectuais começaram a aparecer nas universidades, a partir de 75, a partir de 80, que foi a anistia política no Brasil, e esses papéis familiares e sociais começam a ser questionados já a nível de pesquisa dentro da universidade. E aí, o grande salto, né, que a gente começa a questionar hoje, que é o poderoso mito da mulher no mercado de trabalho, onde ela se divide novamente, sendo mãe, sendo família, sendo profissional. E esse poderoso mito continua existindo, impedindo que a mulher reivindique o seu espaço. Então essa situação do não merecimento, essa situação do ser inferior, continua existindo, ainda que ela esteja buscando a dupla jornada de trabalho, e a gente sabe que está, né?
Em muitos lugares do mundo, a mulher tem que se dividir, inclusive no Brasil, diria, ela tem que se dividir entre o mercado de trabalho, entre ser profissional, ser uma pessoa também dentro da família atuante, ser mãe, enfim, todos esses papéis em conjunto. E é óbvio que o sistema econômico está se ressentindo disso. Porque o momento que a mulher começa a entrar no mercado de trabalho e a reivindicar o seu espaço, a economia também se ressente, porque ela diminui o espaço masculino do mercado de trabalho. Então a gente vê nessas imagens aqui, ela dirigindo, ela também com a pasta de profissional se despedindo do filho, então uma imagem bem clássica do que está ocorrendo hoje. E durante muito tempo essa apropriação, ela ficou restrita. E a mulher, às vezes, até se sente culpada quando ela não pode ser aquela pessoa que ela gostaria de ser. Ou seja, ser um ser integral, tanto profissional quanto mãe. Esses desequilíbrios ocorrem trazendo hoje situações muito complicadas a nível de depressão, a nível de tristeza, enfim, essas coisas que a gente acaba tendo que trabalhar no consultório por causa dessa divisão interna a nível psicológico. Só que essa situação a nível psicológico, ela já vem lá da infância, quando durante muitos e muitos anos nós tivemos esses estereótipos a respeito de brinquedos, a respeito de jogos, que vão estabelecendo esses comportamentos psicológicos. E Helena Belotti, que foi uma pesquisadora italiana, ela escreveu um livro, Submissão da Mulher, onde ela mostra nitidamente, em pesquisa, em profundos estudos, que a escolha dos jogos e a forma projetiva que a mulher tem, hoje ainda, no mercado de trabalho e na sociedade, vem dessas estereotipias da infância. Todo o processo de identificação, ele aparece na realização profissional. E isso a gente sabe muito bem hoje. A mulher, durante várias décadas, se sentiu dividida e ambivalente quanto à sua própria realização. E sua escolha de carreiras profissionais continua ainda, não tanto no Brasil, mas nas áreas de filosofia, letras, pedagogia, psicologia, inclusive, durante a década de 70 e 80, se mantinha exatamente com esse perfil, muito restrita. Hoje já, a partir de 90 e do ano 2000, a mulher já está entrando no Brasil, nas áreas de engenharia, medicina e principalmente a advocacia. Nos países como a Suécia e a Islândia, as moças têm obtido melhores resultados até nas áreas de física e matemática. E é o que a gente vê nas nações europeias, em torno de 22 nações europeias, essa mulher consegue melhores resultados até que os homens nas universidades. A partir de 2000 aqui no Brasil, eu já percebo uma grande diferença, não só a nível da própria juventude que entra nas universidades, como também aquela que está no mercado de trabalho. É óbvio que os escalões ainda mantêm um grande contingente masculino tomando conta do mercado, mas essa situação vem baixando pouco a pouco e o mercado vem se abrindo para a mulher. O grande conflito ao longo de toda essa história tem exatamente se colocado naquele ser essencial que eu expliquei a respeito da Simone de Beauvoir. Então, esse sentimento de inferioridade, essa presença de uma desvalorização da mulher, acabam trazendo esse comportamento de submissão e inadequação, que vem reforçados a respeito de todos esses aspectos que a gente falou aqui a nível psicológico e também a nível profissional. O silêncio verbal e físico teve repercussões também na situação da violência da mulher e da criança, né? Fazendo com que a psique feminina estivesse sempre numa situação de submissão.
Quem foi o grande, né, psicanalista que abriu o nosso inconsciente? Foi Freud, sem dúvida alguma. Só que Freud, quando ele pesquisou, naquela época, no início do século XX, ele só falava do homem, ele não pesquisou a mulher. Então o que aconteceu? Ele trabalhou o comportamento masculino mostrando que, acima de tudo, a mulher invejava o homem pelo aspecto físico, mas na realidade não era isso. A inveja que ele falou tanto do falos, ou seja, do poder da mulher, se restringia mais às questões dela em relação à posição do homem na sociedade. Ou seja, ao poder que o homem tinha dentro da família, ao poder que o homem tinha dentro das profissões, do mercado econômico, ou seja, que o homem detinha o dinheiro. E no momento que ele detém o dinheiro, o poder vai para a mão dele. Então, esses aspectos todos acabaram acontecendo e influenciando o nosso comportamento. Isso vai gerando um comportamento onde a ligação do homem se torna mais para o intelecto, e isso aconteceu durante muitas e muitas décadas, e a mulher se restringe mais à afetividade. É por isso que nós somos muito mais introspectivas, que nós temos muito mais capacidade de intuição, porque nós estamos sempre nos conectando com o nosso interno, com o nosso insight. E essa expansão fora, a expansão do mercado financeiro e do mercado de trabalho, se torna para nós, às vezes, bastante difícil. Por quê? Porque a gente não está acostumada a tanta competição. Naturalmente que isso também vem se modificando. E esse processo de identificação, desde a gestação, desde a vida intrauterina, vai impedindo que esses momentos que a gente está passando agora, de medo, de insegurança, de angústia mesmo, estão mais centrados nas figuras femininas. O que a gente está vendo hoje da figura masculina? Uma violência, uma agressão, uma agressividade muito grande, e, infelizmente, isso também vem mudando o comportamento. Esse comportamento, ele tem essas marcas afetivas que estão no feminino ferido nosso, como eu chamo. O nosso feminino ferido, que é também no feminino ferido da terra, porque a terra é feminina. A terra precisa ser liberta, a terra precisa ser cuidada, a terra precisa ser amada, e não é por acaso que nós estamos massacrando a terra, que nós estamos massacrando o feminino. Isso aí é um alerta para nós mulheres conseguirmos não fazer a grande explosão nuclear que seria a explosão da terra. E a gente sabe perfeitamente que a partir do século XXI, esse grande arsenal atômico, e pior ainda, essas grandes guerras que nós estamos passando ao longo do planeta, tem muito a ver com esse feminino ferido, porque a Terra está sendo ferida. E eu diria que hoje nós estamos numa terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial que está acontecendo em muitas partes do planeta, e que infelizmente a gente não se dá conta, mas que elas estão aí na nossa mídia o tempo todo mostrando: cuidem de mim, cuidem desse feminino, cuidem da terra. Nos países do terceiro mundo, as mulheres também sempre se incomodaram com os processos de libertação das comunidades de base. Não foi por acaso que nós, lá da PUC, abrimos esse centro de profissionalização feminina nas favelas, porque a gente já tinha, nessa década de 90, a preocupação de colocar uma outra possibilidade que as mulheres conseguissem se libertar, que seria a profissão e também a parte econômica. E aí nós temos dois exemplos muito característicos para mostrar para vocês, e um deles eu fiquei sabendo que a Lady Di está aí em Angola, nessa fotografia. Eu só descobri depois, isso foi extremamente intuitivo da minha parte. Então, no primeiro mundo, 90% desses movimentos, quem está liderando? A mulher.
E a nível mundial, a mesma coisa. Mãe Teresa de Calcutá, Mãe Dulce aqui no Brasil, enfim, várias outras religiosas e outras pessoas muito importantes que criaram projetos belíssimos ajudando a esse feminino ferido e a essa criança ferida. A força de trabalho a nível mundial é de 50% para as mulheres, já após o patriarcado. Os valores de afetividade, de não violência e partilha foram desqualificados nesse mundo competitivo, e é por isso que eu falei da ferida da terra, né? Do feminino ferido da terra. Então a imagem é que a gente trabalhe junto, né? Que a gente trabalhe junto ao homem, não separado de ninguém, mas sempre de mãos dadas. Em todo o planeta, os homens sempre foram aqueles que detiveram o poder do corpo e eles usaram, educaram, controlaram, aprisionaram, enterraram e torturaram esse corpo, tanto deles quanto da mulher, em torno de toda essa falácia que eu já disse antes, né? Em toda essa repressão que eles colocaram no feminino deles, que o homem tem o lado feminino e o lado masculino, então reprimindo esse corpo do homem do lado feminino, eles aumentaram a violência e aumentaram, acima de tudo, essa situação de violência contra a mulher. Então a consciência desse fato traz à tona muitas libertações que estão ligadas a esse passado que eu acabei de falar. E esse corpo, que é um processo resultante de couraças, de armaduras, criou uma imagem corporal muito complicada. Então, essa imagem aqui, toda retalhada, é o que nós poderíamos dizer que está acontecendo hoje nas relações do homem e da mulher. E que está acontecendo na Terra. A nossa Terra está retalhada. A Françoise Doutor, que foi uma grande psicanalista que trabalhou tanto, ela colocava muito que a imagem corporal é a síntese das experiências emocionais. Então, quando a gente olha para o corpo de uma pessoa, a gente já pode perceber nitidamente quais são as repressões, quais são os problemas que ela tem, como que ela está se sentindo no mundo, porque se ela traduz essa imagem corporal com um emocional marcado de uma forma positiva ou negativa, ela vai transmitir essa imagem para o outro. Então isso é outra coisa que a gente tem que pensar bastante. E nesse controle do homem, é óbvio que ele aprendeu a ser sempre o poder. Ele aprendeu sempre a oprimir. Ele aprendeu sempre a fazer com que a mulher fosse oprimida, porque ele obedecia a esse controle interno da sociedade. E tudo que é controle, que é norma, acaba em problemas físicos, como a gente sabe. Então a maior ferida do homem, que eu diria hoje, é não admitir a sua própria ferida. Isso é uma das coisas que a gente mais percebe a nível de consultório. Hoje eu estou com muito mais clientes masculinos, homens feridos também, por conta de toda essa trajetória que a gente está falando aqui. E aí vem uma grande confusão em toda essa libertação da mulher. A libertação da sexualidade está gerando um outro lado, que é uma agressividade. Então o que está acontecendo hoje? É a mistura da repressão confundida com esses desequilíbrios de limites. E eu diria até que se a mulher entrar nessa novamente, ela vai entrar numa outra prisão psicológica. Então ela não precisa se prostituir para ser livre. Ela não precisa, como a gente diz no Brasil, dar para todo mundo para ser livre. Ela precisa, acima de tudo, é ser um ser para ela, conhecendo-se e, mais do que nunca, entendendo quem ela é, a nível psicológico, a nível emocional, a nível físico também e a nível profissional. Porque a gente sabe hoje que se a gente não tem o controle da nossa própria vida,
a gente vai ser uma presa na mão do outro. Então, nesse momento de mundo, eu diria que é com perplexidade que o homem também está vendo a mulher, nesse descompasso, né? Onde ela está com medo, mas ela tem que repetir o modelo masculino. E o homem está com medo da mulher, porque está vendo uma mulher repetindo também esse poder masculino. Então, a luz e a sombra, como eu já coloquei antes, estão caminhando juntas. E nós estamos vendo essa agressão também a nível corporal. E nessa prisão que a mulher está, nesse momento de mundo, essa sexualidade oprimida acaba gerando essa agressividade, né? Que já anteriormente havia na figura masculina. Então nós estamos vendo um grande desencontro, né, na sexualidade. E principalmente um grande desencontro no afeto, na afetividade. Nos deparamos agora, já no início do século XXI, com um grande desafio, que são esses desencontros, onde o homem e a mulher precisam caminhar juntos, mas não com uma lógica aristotélica, como a gente começou falando nessa palestra, onde o corpo e a mente eram separados, onde a figura do homem e da mulher também caminhavam separados, mas de uma outra forma. Como a imagem está aí traduzindo, onde o feminino, a subjetividade, o diálogo, a troca, tomam conta desse lugar, de uma lógica, mas uma lógica diferente, uma inteligência emocional, que, como diz a física quântica, ela é feminina, porque ela não é rígida, ela flui, como se fosse um compasso de ondas e partículas, numa dança. E isso a gente vê bem quando a gente estuda a física quântica. As relações atuais, então, elas são o quê? Elas são uma consequência de todo esse processo que a gente veio falando aí. Desde 1990, quando a França começa a pensar num salário, né, para que as mulheres possam ficar em casa, não atrapalhando o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo trabalhando o desemprego maciço. E nesse descompasso de sociedade, a gente chega a esse momento atual, em que a gente não pode perder as nossas raízes também, importantes de realização profissional, mas também não pode perder as raízes da maternidade. E na opção que eu falei anteriormente, a gente tem que parar de se explicar, né? Que quem não engravida tem que parar de explicar porque fez uma opção para ser profissional e não ser mãe. Tem que parar de se explicar que ela resolveu ser profissional como uma complementação. Que o casamento tem que acontecer, mas numa comunhão e não numa quebra de braços, como está aí na figura que eu estou mostrando. Houve um declínio, sim, na maternidade e na fertilidade. Por quê? Porque hoje as mulheres estão controlando mais a sua maternidade, né? O mercado de trabalho está se ampliando porque a economia feminina também está inserida nesse mercado, na economia atual. A mudança de papéis está acontecendo dentro da casa, as crianças não são mais uma prioridade para todo mundo e é um novo modelo de família. Aí a gente já vê a mulher trabalhando, né? E essa média, ela aumentou muito. Hoje, 10% dessas mulheres nos Estados Unidos aumentou no sentido de quê? Aumentou de que as mulheres estão saindo de casa e não estão tendo tantos filhos, né? Como está dizendo aí. 10% das mulheres hoje só nos Estados Unidos é que chegam a ter 3 filhos. Então, o uso da pílula, como eu mencionei antes, mudou muito. E a natalidade caiu nesses últimos 30 anos. Né? A dificuldade social hoje é o mercado econômico. Conseguir fazer com que essas mulheres sejam profissionais e ao mesmo tempo sejam mães.
Então nós estamos vendo aí uma mãe falando com a criança no colo, possivelmente dentro do trabalho dela, mas ao mesmo tempo sendo profissional. Então a maioria tem filhos mais tarde, após os 30 anos, e colocam também a sua realização profissional no jogo. Com essa guerra ideológica que a gente está vendo, fica claro que há 3 décadas ela continua sublimando em alguns aspectos, mas também permeando culpa em uma grande parte do nosso planeta, né? E infelizmente os modelos econômicos e políticos estão inseridos nesse cenário que a gente está vendo aqui. As mulheres exercem esse papel econômico na sociedade, mas ao mesmo tempo existem muitos retrocessos em muitas partes do planeta. A renda atual das mulheres cresce mais rápido que dos homens, e isso aqui no Brasil nós estamos em torno de, entre 2003 e 2010, as mulheres brasileiras cresceram em renda, mais ou menos 83%, que é bem alto. E esse é um dado da Data Popular, que ao mesmo tempo que os homens, no mesmo período, cresceram somente 45%. Mais ainda, a gente pode falar dos ganhos que as mulheres tiveram. Em 2013, o montante atingiu a 1 trilhão de ganhos. E a renda dos homens ficou menor. Então, nesses últimos 10 anos, houve uma renda masculina menor no Brasil. O terceiro aspecto é a escolaridade. Hoje as mulheres estão estudando muito mais aqui no Brasil. A média da população brasileira tem em torno de 10 anos de estudo, coisa que no passado era de no máximo 2 ou até 3. Hoje a maioria das mulheres já está conseguindo chegar, né, ao ensino médio, então ao segundo grau antigo, e muitas delas até a universidade. E os homens, nesse aspecto, estão ficando um pouquinho para trás. Essas pesquisas são recentes e elas estão inseridas no órgão, que é o IBGE, que é um órgão sério e que dá uma boa realidade do que é essa situação no Brasil. Então, elas estudam mais hoje do que os homens, e a mulher analfabeta, isso é bem interessante também a gente perceber, por causa da questão familiar, elas serem empregadas domésticas, elas têm muitas vezes os salários 85% maiores do que o do homem analfabeto. Isso também é algo que mudou muito no Brasil, né? Porque as mulheres são faxineiras, são empregadas domésticas, e isso faz com que elas conseguem um salário melhor do que o homem analfabeto. Quando tem o ensino superior, essa diferença diminui. E daí a gente já começa a perceber, né, que quanto mais intelectualidade você tem, menos possibilidades você tem de competir com o homem no mercado de trabalho. Isso continua persistindo. E agora um dado muito importante, que é a questão da violência, né? Que ainda somos vítimas. Vítimas, infelizmente, não só nessa questão da maternidade, mas também porque somos vítimas de violência no lar, na sociedade e também, muitas vezes, dentro da própria família, né? O que acontece na rede pública de saúde? Há 3 vezes mais mulheres do que homens que precisam ser atendidos por violência familiar. Nós tivemos uma grande mulher, que eu vou falar já dela, que foi Maria da Penha, e que promoveu uma modificação na lei brasileira. Maria da Penha conseguiu passar no Congresso uma lei exatamente fazendo com que os homens e as pessoas, mesmo na rua, que agredissem as mulheres, seriam presas e condenadas, coisa que no passado era muito difícil. E formou-se, por conta disso, uma nova nomenclatura, que é a dos feminicídios.
uma palavra bem nova aqui no Brasil. A lei dos números e taxas de feminicídios nos estados e regiões de brasileiros. Foi realizada uma avaliação que no início da Lei Maria da Penha, o impacto foi enorme e reduziu o número de mortes por violência contra a mulher. Infelizmente, isso começou a se modificar e já agora a situação já não está igual. Então, a lei existe, mas ainda a mulher tem medo de ir à delegacia de polícia, que foi uma criação aqui no Brasil também nossa, na década de 80, que são as delegacias das mulheres, e infelizmente as mulheres não vão à delegacia porque tem medo de que a polícia vá prender o marido ou que vai haver um processo contra ele. Isso tem que mudar, né, minha gente? Porque a gente não pode continuar a ter e a ver essas violências e não resolver nada da situação. Então esse declínio, ele começa a acontecer a partir de 2007. Imediatamente, nos últimos anos, foi diminuindo. No início, ocorreu uma grande procura e os processos também aconteceram. E agora, infelizmente, houve esse declínio. Mas aí está a deputada Maria da Penha, que fez essa lei no Brasil. Então, esses feminicídios, pelo IPEA, que é outro órgão de pesquisa, ele revela que os dados inéditos contra a violência contra a mulher, né, continuam existindo, e entre 2009 e 2011 o Brasil registrou 17 mil feminicídios, ou seja, mortes de mulheres por conflito de gênero. Por quê? Só porque eram mulheres. Especialmente nos casos de agressão dos parceiros dentro de casa, e esse número indica, isso é muito grave, né, gente? Uma taxa de 6 casos para cada grupo de 100 mil mulheres. É muito alto o que está acontecendo ainda no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei. A proposta da lei prevê uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Só que ainda não foi inteiramente sancionado. Nós ainda estamos esperando que isso aconteça no Brasil. Então, no Brasil, a Lei Maria da Penha foi criada há 9 anos e trouxe os resultados positivos, como a gente viu, mas o número de mulheres mortas dentro de casa continua estável e hoje são registrados 100 óbitos para cada 100 mil mulheres. Eu reforcei isso novamente para que vocês vejam aí a marca da violência nesse rosto de uma mulher. E aí, minha gente, é importante a gente falar, a violência não é somente contra a mulher negra, a violência é também contra a mulher branca. Então, é muito importante a gente reforçar isso para a gente perceber que acontece em todos os lugares, em todas as classes sociais. E não é só a mulher que sofre. Essa cena mostra bem o que acontece com a criança. Quem é mais machucado? Quem é mais acuado? Quem é mais marcada na sua vida? A criança. Então, a violência contra a mulher precisa acabar. E aqui nós estamos vendo a estatística atual do Brasil, sendo que o estado do Espírito Santo, que fica nessa região aqui, perto do Rio de Janeiro, tem a maior taxa de feminicídios, que 13 a cada 100 mil casos estão lá, seguidos da Bahia, do Nordeste também, 10 casos. Alagoas, que é o Norte e Nordeste, são as piores taxas de todo o Nordeste, e que representam 7 casos a cada 100 mil mulheres. Isso é hoje, atualmente. E vocês podem ver aí, por todas as taxas que nós estamos mostrando, nas regiões do Brasil, região norte amarela,
região nordeste vermelha, região verde escuro sudeste, região sul verde claro e região central, onde está Brasília, marrom claro. Então aí está o grande mapa da violência ainda no Brasil. E pior é esse mapa agora, né? Que não são só violências, é assassinato das mulheres. No norte, 6,42, nordeste 6,90, centro-oeste 6,86, sudeste 5,14 e sul 5,08. Portanto, se a gente quiser falar de regiões mais desenvolvidas, que são as regiões sul e sudeste, nós ainda temos uma taxa de assassinato muito grande. E agora no mundo, o que está acontecendo no mundo? Essa frase é bem característica, né? Violence must stop. Ou seja, a violência precisa acabar. Por quê? Porque cerca de 70% das mulheres sofrem violência durante alguma etapa de suas vidas. Gente, 70% ainda sofrem violência. E a voz nossa ainda é silenciosa. Como destaca essa última pesquisa na resolução de 2011 sobre a participação política das mulheres na Assembleia da ONU. Mulheres em todas as partes do mundo continuam a ser marginalizadas na esfera política, muitas vezes como resultado de leis discriminatórias, de práticas, de atitudes, de estereótipos de gênero, de baixos níveis de educação, de falta de acesso à saúde e também pelo efeito desproporcional que ela tem em relação à pobreza. E para finalizar, eu queria destacar a organização de vocês, que é a OMA, que eu fiquei extremamente agradecida de receber esse convite e de saber que vocês estão trabalhando dessa forma, com essa garra, com essa coragem, para que vocês consigam melhorar não só a condição da mulher em Angola, a condição da mulher na África, e que nós possamos também melhorar a condição da mulher no Brasil e que todos juntos possamos melhorar, homens e mulheres, a condição da mulher no planeta Terra. Muito obrigada a vocês por essa oportunidade de poder falar numa situação tão importante e num tema tão importante também para mim. Obrigada mais uma vez a todas vocês da AMA, ao governo de Angola, à própria Assembleia que está aqui presente e a todos que me trouxeram para fazer essa conferência. Então, a pedidos de Heloísa Marinho aí, essa música é o Canto da Mulher Latino-Americana e ela foi escrita, né, letra e música, por um homem que é padre e que foi o nosso hino durante várias décadas aqui no Brasil. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço, porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, e o meu nome é mulher. Descreve as angústias da fome e do medo, descreve o segredo que eu guardo pra ti, dos teus preconceitos, de mil frases feitas,
Diz que sou perfeita, qual puro jasmim. Descreve do jeito que bem entender. Descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, que o meu nome é mulher. Descreve seu moço, a mulher descontente de ser objeto do macho e senhor. Descreve este sonho que levo na mente, de ser companheira na dor e no amor. Descreve do jeito que bem entender. Descreve seu moço. Porém, não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei lutar, que o meu nome